Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, Maria do Sol, e você, seu coração, sua alma, seu ser profundo, que todos os dias está aqui comigo. Cada vez mais eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, por ter escolhido dizer sim quando eu iniciei a leitura no Curso em Milagres. Mal eu podia imaginar que a minha disciplina diária, a amorosidade, a coragem de enfrentar tantos desafios que apareceram no caminho e que eu compartilho com vocês diariamente, fosse me trazer a esse lugar hoje, que é um lugar de tamanho carinho por todos vocês, tamanha conexão e presença, e o irradiar disso é muito além do que eu poderia vislumbrar. Eu agradeço a você que está aqui, que confiou, que disse sim, porque é óbvio que se a gente trabalha, se a gente percebe as coisas de um ponto de vista energético, a gente sabe que isso tem uma dimensão enorme. Capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, versículo 9, ó. Eu ia falar Ix, mas eu sabiamente já aprendi que X é 9. Ai, gente, cada um com a sua dificuldade básica, né? Aquela pessoa é inteligente pra caramba, mas na hora da matemática tem uns negocinhos aí que faltam. Faltaram os chips. Quando eu voltar lá pro plano de cima, eu falo, Deus, mas eu podia ter dado uns chips matemáticos, assim. Tem alguns outros. Mas vamos lá. A nuvem da culpa. Meu Deus, quanto isso reverbera em mim. É, falando um pouco da minha vida pessoal, né? Imagina imagine você, uma menina, uma criança que cresceu sabendo que é fruto, né? Assim, a minha vida foi marcada por um acidente muito grave, né? Imagina, minha mãe tinha 19 anos de idade, uma mãe cuidadosa, criada de forma amorosa, né? Minha família, por parte de mãe, é uma família extremamente cuidadosa, porque minha avó, ela é neta de alemães, extremamente disciplinada, e criou minha mãe de uma forma extremamente cheia de disciplinas, de regras, de cuidados. Então minha mãe tinha uma noção muito profunda de como cuidar, né? De como ter atenção ali. E ela teve um monte de visões antes de eu chegar, do acidente, teve ataques espirituais. Então foram coisas que eu conto melhor, né? Eu tô reescrevendo a história da minha vida e eu quero que vocês reescrevendo, eu digo porque eu já comecei isso muitas vezes e agora depois do curso em Milagres eu quero que isso tenha um olhar com o que eu sei hoje, né? E eu vou partilhar com vocês esse livro, vai ser algo muito lindo. E fora nos meus workshops eu compartilho isso também profundamente, workshops e cursos. Então, continuando, naquele momento, minha mãe foi para um sítio aos 19 anos de idade, que era um sítio da família que já existia, só que a casa estava sendo finalizada. Meu avô estava construindo uma casa lá, boa, para ir todo mundo, fim de semana. Só que ainda faltavam algumas coisas para finalizar, mas aí aquela coisa de jovem, ah, não, vamos, não tem problema e tal. E chegaram lá e a parte da energia elétrica ainda não estava finalizada. Tudo bem, ai, vamos pro, pro meio do mato ali, né, com vela, tá tudo certo, maravilhoso. Chegou lá, minha mãe muito disciplinada, cuidadosa, como boa capricorniana que ela sempre fala, eu sou capricórnio, tipo assim, sou cuidadosa e tal, ela sempre fala. E aí ela arrumou tudo para que eu pudesse dormir direitinho, tudo certinho. E foi me amamentar. A hora que ela foi me amamentar, obviamente, ela deixou uma vela para poder iluminar o ambiente, né? E aquela vela caiu na ponta do cobertor, acidentalmente ou não, porque quando eu falo acidentalmente ou não, porque minha mãe teve muitas visões de um acidente e era com água. Olha que louco,
com água, não era fogo. Olha como é que Deus faz as coisas, ou como as coisas acontecem, ou como os símbolos são que a gente nunca sabe. E naquele momento a vela queimou a ponta do cobertor em um acidente fatal, né? Perdi minhas 2 pernas, quase morri, fiquei anos entre tratamentos e hospitais. O resto da vida com sequelas de ter que fazer tratamentos, próteses caríssimas, tudo isso faz parte da minha vida, do meu cotidiano, mudanças em rotina de todo mundo. E a minha mãe, obviamente, com muita culpa. Então eu cresci com uma nuvem de culpa, uma nuvem muito grande de culpa ao meu redor. E de uma certa forma a criança, quando ela vem numa condição especial, porque eu tenho 2 irmãos depois de mim, e muitos outros desdobramentos, né? Que hoje a gente tá. Eu tô lendo o Curso Milagres, eu não estou aqui para contar tudo da minha vida. É só a lição de hoje. A criança sente muita culpa, né? A criança ela projeta, porque o efeito disso na vida de todo mundo foi muito sério. Então eu fui crescendo naquela ideia de que eu peso para as pessoas, de que cuidar de mim é algo difícil e que eu preciso aliviar aliviar a culpa que eu sinto de ser uma pessoa que dá trabalho, né? Porque de qualquer forma, qualquer pessoa que eu entre em contato na intimidade, precisa me ajudar. Quando ela vê meu cotidiano, é sempre assim. Então eu cresci com uma nuvem de culpa muito grande. Então eu tive na vida inteira muito problema com isso, com a culpa. Fora a culpa espiritual, né? Então tudo isso sempre foi algo que eu vim limpando muito fortemente. Ainda tenho resquícios, não vou mentir para vocês, porque eu sempre trago uma coisa muito verdadeira. E às vezes resquícios que eu nem sei. E esse capítulo, essa frase para mim, a nuvem da culpa, ela faz muito sentido. Vamos continuar. A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai, pois a culpa é o ataque ao seu filho. Os culpados sempre condenam, e tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado conforme a lei do ego. A fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeça de jeito nenhum às suas leis, pois são leis de punição do ego. E aqueles que as seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Então, entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se você quer se libertar. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor que a cadeia da escuridão na qual pendeu a ti mesmo vai desaparecer. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Olha que frase. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. E eu tenho certeza que a gente ainda não entende isso completamente. Mas tudo bem, não precisa entender. Precisa simplesmente se abrir para a disposição de assimilar. Não faça ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua. E obedecendo às ordens duras do ego, traz para si mesmo a sua condenação e não escapará da punição que ele oferece àqueles que obedecem. O ego recompensa fidelidade a ele com dor. O ego recompensa a fidelidade a ele com dor, pois ter fé no ego é dor. Eita. Curso em Milagres também não pega leve não, né, gente? É isso que eu penso, assim, às vezes. Ou quase sempre. E liberta também. E a fé pode ser recompensada em termos da crença na qual foi depositada. Aí fala de crença, lei da atração e mindset. A fé naquilo pode ser recompensada em termos de crença na qual foi depositada. Ou seja, se acreditou em algo, isso vai ser recompensado, porque vai refletir e vai voltar para você naquela forma. A fé faz o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investiu. Investiu no medo, volta medo. Investiu na culpa, volta culpa, e por aí vai. Pois a fé sempre é dada àquilo que se considera um tesouro. E o que é um tesouro para você é devolvido. Olha como é o livre-arbítrio, né?
sem julgamento, Deus permite que você escolha e colha até que você escolha correto. O mundo só pode te dar o que deu a ele, pois nada sendo além da tua própria projeção não tem significado à parte do que achou nele e de onde depositou tua fé. Seja fiel à escuridão e não verá, porque a tua fé será recompensada assim como a deu. Você vai aceitar o teu tesouro, e se deposita a tua fé no passado, o futuro será como ele. Mais uma vez, crença e lei da atração. Seja o que for que valorize, pensa que é teu. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. A expiação traz uma reavaliação de tudo que aprecia, pois é um meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso do verdadeiro. É como se iluminasse a sua mente, né? Os quais aceitou em tua mente sem distinção. Portanto, não pode valorizar um sem valorizar o outro. A culpa veio a ser tão verdadeira para você quanto a inocência. Não acredita que o Filho de Deus é sem culpa, porque vê o passado e não o vê. Quando condena o irmão, está dizendo, eu que era culpado, escolho continuar sendo. Olha só, quando condena. Você negou a sua liberdade e ao fazê-lo, negou a testemunha da tua. Poderia com a mesma facilidade tê-lo libertado do passado e erguido da mente dos seus irmãos a nuvem da culpa que o prende a ele. Na sua liberdade estaria a tua própria. Então tá falando de culpar outras pessoas e também tá falando de se culpar, né? Quando eu me culpo, ou seja, eu reforço em mim o passado e trago ele para o presente. Olha a potência que tem isso. Seguimos na nossa libertação através do curso em milagres. Inspira profundamente. Vamos para a revisão. A lição 212, que é, na verdade, a revisão da 192. Continuando, 15 minutos de manhã, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E a gente está revisando a frase, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Eu amo essa frase. Muito, muito, muito bonita. Aliás, quase todas as frases, algumas são mais repetição, mas quase todas as frases. A de hoje mesmo, na primeira onda linda da vítima, não sou vítima do mundo que vejo. Continuando, busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Olha que profundo. Eu sou um corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Fim da leitura comentada de hoje.